Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Desde que conheci a Natália, que eu percebi que ela era uma garota assim diferenciada. Séria, mas séria assim, que trabalhadora, ajudava a mãe numa banquinha de salgados. Não era acostumada a sair à noite, nem mesmo no final de semana, como eu sabia que as garotas da sua idade costumavam fazer. E até onde eu sabia, também não era do tipo que dava muita abertura para homem. Inclusive ali, no comércio que elas tinham, eu sei que muita gente tentava se aproximar dela, mas ela era sempre muito, muito séria. Sabe aquela mulher que antigamente se falava, né? Mulher para casar. Foi o pensamento que me ocorreu depois que eu passei a conhecê-la um pouco melhor. Desde a primeira vez, foi inevitável reparar no seu rosto, no seu jeito. Sempre que eu ia comer um pastel, tomar um refrigerante, era sempre séria, sempre atenta, sempre prestativa, super educada. Mas se alguém dissesse uma gracinha e tentasse assim uma intimidade maior, ela simplesmente cortava a pessoa na mesma hora. Sempre com muito respeito, muita educação, mas cortava. Aliás, normalmente ela nem falava nada. Apenas olhava para a pessoa daquele jeito sério e a pessoa já se tocava. Repito, foi inevitável reparar no jeitinho dessa menina. E olha, acredite quem quiser, mas o que acabou nos aproximando um pouco foi o meu nome. Um dia, enquanto eu fazia um lanche, eu fiquei ali puxando conversa com ela. Sua mãe estava ali do lado também, mas isso não teve a menor importância, porque a nossa conversa foi assim, bem normal. Pelas tantas eu perguntei se o nome dela era mesmo Natália. Falei que achava um nome bonito e ela confirmou. Aí aproveitei e me apresentei também. Então, eu me chamo Homero. Trabalho aqui pertinho numa empresa de contabilidade. Sabe do que falei aquilo? Eu notei que ela me olhou assim de um jeito diferente. Sei lá, meio espantada, surpresa, não sei. E até um sorrisinho ela deu, coisa muito rara de ver. E perguntou: Homero? Puxa, que nome diferente. Eu nunca tinha conhecido ninguém com esse nome. Pois é, coisa da minha mãe, né? Ela quis homenagear o meu bisavô, aí me botou esse nome esquisito. Não, mas nem é tão esquisito assim. Na verdade, é só diferente. Confesso que nunca tinha gostado muito desse nome. Sabe, me parece um nome assim, sei lá, antiquado. Mas foi justamente pelo meu nome, de que eu nunca gostei. Foi justamente por causa dele que a gente se aproximou, repito. E era uma moça tão bonita que, aos poucos, foi inevitável eu acabar gostando dela. Só que, como eu já falei, era uma menina diferenciada, muito séria. Não era do tipo a que eu estava acostumado, sabe? Tanto que foi difícil conseguir sair com ela pela primeira vez. Demorou. Olha, eu tive de penar. Mas com a ajuda da mãe dela, que percebeu que eu estava gostando dela de verdade, consegui marcar o nosso primeiro encontro. E o nosso primeiro beijo também demorou um tempo para acontecer. Nós dois gostando um do outro e vivendo naquele chove não molha. Eu com medo, com aquela, sabe, de me aproximar, até porque sabia do jeito dela, mas ela também, e ela mesma me confessou isso depois, ela também gostando de mim. Resumindo, começamos a namorar. Mas apesar de estar apaixonada, de estar feliz pelo simples fato de tê-la ali do meu lado, desde o começo eu senti que a Natália não era o tipo de mulher chegada a dar demonstrações de amor. E veja, não era nem público. Mesmo quando a gente estava ali namorando, mesmo quando estávamos sozinhos, ela era super comedida, discreta,
contida. Vivia dizendo que me amava, mas daquele jeito dela. Beijo, por exemplo. Sabe, era praticamente um selinho, o beijo que a gente trocava. Beijo de língua. Bastava uma tentativa minha e ela já se retraía. E isso, naturalmente, não posso esconder, começou a me chatear. E não era só uma questão de vergonha, de timidez. Não, ela era daquele jeito mesmo, contida em tudo que fazia, principalmente na hora de fazer amor. Quando eu tentava lhe dar um beijo na boca, assim, de um modo mais ardente, mais apaixonado, ela se retraía. Falava sempre a mesma coisa. Nossa, Homero, assim não, se controla. Me controlar? Mas me controlar por quê? Acho que essa era a palavra que a definia. Era ela controlada demais. Simplesmente não se soltava em situação nenhuma, nem nos momentos de mais intimidade. Normalmente, as mulheres costumam ser românticas, sonhadoras, só que ela não. Era uma pessoa super prática, pé no chão. E volto a dizer, isso eu notei desde que a conheci. Mas se tornou ainda mais evidente depois que a gente começou a namorar. Mesmo assim, isso não mudou os meus sentimentos. A gente namorou, depois noivamos e afinal casamos. Tudo como manda o figurino. Mas nem mesmo depois que nos tornamos marido e mulher, ela mudou aquele modo de agir. Na cama, por exemplo, ela sempre foi o mais comedida possível. E que me desculpem o termo, mas às vezes eu tinha até a impressão de que ela fazia amor comigo assim de uma forma, sei lá, tão mecânica. Parecia até que fazia por obrigação. Era a sensação que eu tinha. Sabe quando a mulher deita na cama e parece que fica só esperando o homem terminar? Ela praticamente nem se mexia. Era assim que a gente fazia amor. E não nego, apesar de tentar entender o jeito da minha mulher, eu me sentia frustrado diante daquela falta de romantismo, de calor, de apelo sexual na cama. Sabe, eu esperava que ela tivesse alguma reação, assim, mas que ela suspirasse, que ela, sei lá, dissesse que me amava. Eu esperava até que ela me arranhasse, me mordesse, demonstrasse um pouco mais de paixão. Que demonstrasse, pelo menos, estar sentindo alguma coisa, pelo menos um pouco de prazer nos meus braços. Meu Deus, será que é pedir muito da própria esposa? Só que o amor que a gente fazia era o mais burocrático que se possa imaginar. Sabe, ela até podia não gostar de dar demonstração de amor em público, mas pelo menos quando estávamos sozinhos em cima da cama, puxa vida, marido e mulher. Pelo menos ali, eu esperava que ela se soltasse, pelo menos um pouco. No entanto, desde o começo, isso nunca aconteceu. E repito, não posso esconder que isso começou a me deixar muito frustrado. Por outro lado, no entanto, isso me deixava de cabeça confusa, porque eu preciso ressaltar as qualidades dessa mulher. Era e sempre foi uma mulher de valor, leal, parceira, trabalhadora. Para se ter uma ideia, teve um período da nossa vida que eu fiquei desempregado. Mas ela segurou as pontas sozinha, bancou todas as despesas da casa com o seu salário, meses e meses a fio, sem reclamar. Um dia eu cheguei a comentar isso com ela, assim, bem envergonhado, e lembro que ela me olhou assim nos olhos e falou: "Você é meu marido, Homero. Quando casei com você, assumi o compromisso de ficar do teu lado, na hora boa e na hora ruim. Você não se lembra que eu falei isso lá diante do padre?"
E realmente era uma mulher de valor. Isso eu sempre reconheci. Tanto que continuava ao seu lado, amando a minha esposa, respeitando por isso, mas tinha aquele detalhe, tinha aquele pormenor, que apesar de eu chamar de detalhe, de pormenor, puxa vida, tava fazendo falta. Sabe, aquele detalhe me fazia sentir uma frustração muito grande. A falta de calor, de romantismo físico, de apelo sexual. Olha, eu queria tanto que ela se soltasse, que ela demonstrasse, não apenas na hora de bancar a casa, durante o meu desemprego, do jeito que ela fez, mas de modo físico, na hora da cama, na hora de fazer amor. Sei lá se eu estou exagerando, mas, meu Deus, eu precisava daquilo. E olha, não é que eu esteja querendo me justificar, usar isso como desculpa, mas por conta desse jeito da minha mulher, eu acabei fazendo uma coisa que eu não devia e que não queria, mas fiz. Um dia, mesmo sem ter a intenção, a ocasião se apresentou e eu acabei traindo a minha mulher. E o pior é que traí uma vez, traí duas, traí três. Sabe quando você sente aquela necessidade, daquele calor, quando você sente a necessidade de extravasar com a sua mulher e não consegue, porque a mulher não dá resposta. Eu sentia falta. E por isso, algumas vezes, me envolvi com outra mulher na rua. Mas eram romances passageiros, se é que dá para chamar de romance. Às vezes, era apenas uma única vez, sem nenhuma consequência para a minha vida. E principalmente para o meu casamento. Até porque, apesar de tudo, repito, e não quero que pareça cara de pau da minha parte, até porque é verdade. Apesar do que eu fazia, eu continuava amando a minha esposa. Graças a Deus, ela nunca desconfiou de nada. Sabe, nunca. De modo que, pelo menos nesse aspecto, e também não sei como ela reagiria se um dia descobrisse que eu tinha sido infiel, algumas vezes. O fato é que quando o nosso casamento entrou no 8º ano, tudo continuava na mesma. Naquelas alturas, nosso filho mais velho já estava com 6 anos. A caçulinha tinha 3, e repito, tudo entre nós continuava igual. Ela nunca deu mostras de que mudaria aquele jeito. E para dizer bem a verdade, eu já tinha até meio que desistido. Aliás, uma coisa que eu não comentei ainda, eu já tinha conversado algumas vezes com ela sobre coisas que eu gostaria que ela fizesse comigo na cama. Só que, pro meu espanto, ela não gostava que eu tocasse nesse assunto. Até por isso, falei umas 2 ou 3 vezes e depois também desisti, porque vi que não tinha jeito. Na verdade, na primeira vez que eu toquei nesse assunto, ela ficou até indignada. Ficou de cara fechada, olhou assim pra mim como se eu tivesse cometido um pecado. Credo, Homero. Onde que você anda aprendendo essas coisas? Aliás, pare de me pedir isso, viu, que... Sabe, não era nada demais. Era a coisinha que qualquer marido faz com a esposa na cama. Só que para ela soou como um absurdo. Repito, como se eu fosse um pecador. Eu vou dizer mais uma vez. Não estou querendo justificar as minhas puladas de cerca. Mas era assim que ela falava quando eu pedi que ela se soltasse um pouco mais na cama. Coisa que qualquer mulher faria com o seu esposo, com o seu marido, mas ela não fazia. Um dia chegou ao cúmulo de dizer
que mulher direita não fazia aquilo que eu estava pedindo. Sabe, então, mesmo sem querer me justificar, de certo modo, meio que me senti obrigado a procurar na rua, nos braços de outras mulheres, aquilo que eu não tinha em casa. E foi quando o nosso casamento entrou no 8º ano que o destino colocou a Mercedes no meu caminho. Era para ter sido apenas uma coisa assim de passageira, só uma vez. Como costumava ser, com as mulheres com quem eu eventualmente me envolvia. Só que não sei o que aconteceu. Quer dizer, eu digo que não sei, mais sei. Eu acabei viciado nessa mulher. Porque sabe aquilo que eu sempre procurei numa mulher? Sabe aquilo que eu queria que a minha mulher fizesse? O jeito que eu queria que a minha mulher tivesse? As coisas que eu desejava que a minha esposa fizesse. E ela nunca fazia. A Mercedes fez todinhas. Melhor do que eu imaginava. Na cama, a Mercedes era uma coisa assim fora do comum. Era tudo aquilo que eu procurava, que eu ansiava, que eu sonhava numa mulher. Pelo menos na hora de fazer amor. Ela se entregava completamente. Dava para sentir que ela se entregava de corpo e alma. Não tinha vergonha, não tinha medo, não tinha pudores, não tinha recato. E só Deus sabe a importância que isso tem para um homem. E aquele jeito dela me enfeitiçou. Essa mulher me incendiava só pelo jeito de me olhar. Era sedução em pessoa. E quando a gente se tocava, parecia até que eu sentia choques pelo corpo todo. Por isso acabei me viciando nela. Por isso eu passei a me encontrar com ela praticamente todos os dias. Ela trabalhava ali perto do meu serviço. E detalhe, também era casada. Só que, pelo que me contava, o marido dela também, sabe, não era aquilo que ela queria que fosse. Deixava a desejar, digamos assim. Numa ocasião ela chegou a me dizer, como se estivesse querendo se justificar. Sabe, eu sinto vontade, né, de ter aquilo que a gente tem. E com ele nunca tive, de modo que... Olha, nesse sentido, ela parecia até ser minha irmã gêmea. Parecia que estávamos vivendo a mesma situação. O fato é que passamos a viver o romance mais ardente que se possa imaginar. Não vou dizer que, por um momento, eu cheguei a cogitar a possibilidade de me separar da minha mulher para ficar com a Mercedes. Isso não, juro que não. Nunca, nunca. Aliás, eu acho que nem ela. Porque também tinha filhos e também tinha um certo afeto pelo marido, apesar daquela discrepância na hora de fazer amor. Ou seja, apesar daquele fogo que havia entre nós, nem eu e nem ela cogitamos abandonar as nossas famílias. Era certa a situação que a gente vivia? Claro que não. Lógico que não. Mas, enfim, era o que a gente tinha. Na verdade, o que havia entre nós era sexo. O problema foi que, por conta desse meu caso com a Mercedes, eu admito, eu passei a negligenciar um pouco a minha família. Comecei a chegar cada vez mais tarde em casa, a me fazer ausente, cada vez mais. E a Natália, naturalmente, começou a desconfiar e a me cobrar, a perguntar o que estava acontecendo comigo. No começo, eu mentia. Minha resposta era praticamente sempre a mesma. Estava com o pessoal lá do serviço. A gente saiu para tomar uma cerveja
Ela sentiu a minha mudança. Sem contar que também devia ter sentido algum cheiro diferente em mim, na minha roupa, por exemplo. Mas eu continuava desconversando. Até que chegou um dia que eu não tive mais como fugir. Pois, mais do que simplesmente desconfiada, acho que ela já tinha até certeza de que eu estava traindo. E ela insistiu tanto em perguntar o que estava acontecendo comigo, que num momento assim, sabe, no impulso, acabei falando. Tá certo, Natália, você tem razão. Eu ando mesmo saindo com outra mulher, mas eu juro que te amo, viu? Nunca me passou pela cabeça te deixar, abandonar os nossos filhos. Juro. Eu não imaginei que ela fosse ter aquela reação. Ela que sempre foi aquela pessoa comedida, discreta, contida, que não demonstrava emoções, acabou reagindo de uma forma tão dramática que eu pensei que estava diante de uma outra pessoa. Não podia ser ela. Essa mulher começou a chorar, coisa que ela nunca tinha feito na vida, pelo menos não na minha presença. Ia gritar comigo. Ela ficou descontrolada. Você não pode fazer isso comigo, Homero. Eu sou tua esposa. Eu sou mãe dos teus filhos. Eu faço tudo por você. Eu faço tudo pela nossa família, por essa casa, pelas crianças. E é assim que você retribui, cravando um punhal no meu peito. Olha, essa mulher armou uma cena que eu juro, nunca imaginei que pudesse. Meu Deus, uma pessoa que nunca demonstrou emoção nenhuma, reagindo daquele modo. Cheguei a pensar que ela não fosse se importar se soubesse que eu tinha um caso na rua. Por isso confessei. Já que paixão de verdade, ela nunca tinha demonstrado sentir por mim. Tive de jurar que me afastaria da Mercedes, que nunca mais a encontraria na vida, para ver se ela se acalmava. Mas a grande verdade é que nosso casamento se tornou ainda pior, porque mesmo eu tendo jurado que ia me afastar da Mercedes, o jeito da Natália comigo não mudou uma vírgula sequer. Pelo contrário, parece até que ela ficou mais retraída do que já era, talvez até por conta da minha traição. Sei lá. Já conversei com tanta gente. Eu nunca consegui entender essa mulher. Sabe, eu nunca consegui entender por que ela se casou comigo, por exemplo. Para ser dona de casa? Só isso. Depois daquela nossa conversa, ela chegou a ficar deprimida durante algum tempo. Eu até me afastei da Mercedes durante algum tempo. Só que no fim, acabamos voltando a nos encontrar. Olha, é difícil dizer isso, mas eu amo minha mulher. Nunca me passou pela cabeça, repito, deixá-la abandonar os nossos filhos, a nossa família. Mas a Natália, ela nunca me deu aquilo que eu precisava na cama, na hora do amor. Por isso eu reatei o meu caso com a Mercedes. Porque é nos braços dela que eu consigo encontrar paixão, tesão de verdade, coisa que nos braços da minha mulher, infelizmente, e digo isso com tristeza, eu nunca encontrei. Tenho consciência de que tenho uma esposa maravilhosa em casa, uma mulher de valor, que cuida muito bem de mim, dos nossos filhos, da nossa casa, da nossa família. Mas um homem precisa muito mais do que isso, meu Deus. Posso até estar errado, posso até estar sendo egoísta, mas
Eu sinto falta daquela coisa do amor, da paixão. Eu já esperei demais da minha esposa por uma resposta à altura. Uma resposta que nunca chegou e eu tenho certeza nunca chegará. Por isso reatei meu caso com a Mercedes. Não é desculpa. Não é pretexto. Reatei porque preciso. Que me atirem pedras aqueles que acharem que eu estou errado. Traí e continuo traindo minha mulher, sim. Traí e continuo traindo. Mas será, meu Deus, que alguma mulher pode se levantar contra mim e me condenar? Será?